estamos na segunda semana. Semana passada nós falamos a respeito do amor, e hoje nós vamos falar a respeito da alegria. Diga amém? Isso que nós estamos falando, está até aí a imagem que nós colocamos aí na tela, de uma criança. Você acha que ela está feliz ou ela está alegre? Aliás, feliz ou alegre é a mesma coisa, né? Você acha que ela está feliz ou ela está triste? Alegre ou ela está decepcionada com alguma coisa? Não, você mostra que é essa alegria. E eu falo que é essa alegria que Deus tem para você em nome de Jesus. Que você seja como essa criança, feliz. Que você seja uma pessoa alegre em nome de Jesus. Por que eu falo isso? Porque infelizmente pode ser que você esteja vivendo dias de infelicidade. Pode ser que você esteja vivendo dias infelizes. Pastor, faz tempo que eu não sei o que é sorrir. Faz tempo que eu não sei o que é ter alegria. Faz tempo que eu não sei o que é sorrir para a vida. E é um fruto do Espírito que talvez está faltando dentro de você, amém? Só que nós vamos falar hoje na Bíblia que existem dois tipos de alegria. Uma alegria, ela é condicionada à palavra de Deus, que é o fruto que nós estamos estudando hoje. E a outra alegria, pastor, não é de Deus? É também. Mas eu quero falar com vocês hoje da alegria, que é qualidade do fruto do Espírito. Vamos começar então? Vamos aqui para Neemias, capítulo de número 8. Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 10, que fala de um versículo que nós citamos muito na igreja, só que poucas pessoas entendem esse versículo, elas meio que invertem esse versículo. E o que diz esse versículo? Neemias, fica até fácil, se você abrir no livro de Salmos, no meio da Bíblia, você volta um livro, vai ser Jó, você volta mais um livro, Esther, você volta mais um livro, Neemias. Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 10. Quem achou, diga amém? Eu vou ler para vocês nas duas versões. Primeiro essa versão na linguagem de hoje, que diz assim, ó: vão agora para casa e façam uma festa, repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado ao nosso Deus. Portanto, olha o que diz: não fiquem como? Tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem o quê? Fortes. A alegria que o Senhor dá. Na linguagem de hoje, o finalzinho só nesse versículo, na linguagem de hoje não, na corrigida, ela diz assim, ó: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. E muita gente fica declarando: a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força. Só que a Bíblia está dizendo que a alegria do Senhor é ver a sua força. Quando Deus ele olha para cada um de nós e vê nós lutando, nos consagrando, orando na presença dele, isso alegra o coração de Deus. Então a Bíblia diz que a alegria do Senhor, a alegria de Deus, é nos ver forte. Diga amém? Pastor, mas nem todo dia a gente está forte. Concordo. Por isso que nós precisamos buscar a força que vem de Deus, a força que Deus tem para nos dar. Há momentos na vida que nós realmente às vezes ficamos até fracos espiritualmente, mas é quando nós ficamos fracos espiritualmente, é uma coisa que Deus não se alegra. Deus ele se entristece. Olha só, Deus ele se entristece quando ele vê um cristão caído, desanimado, quando ele vê um cristão, um filho dele, um servo dele, desistindo de tudo, quando ele vê um servo dele abrindo mão de todas as coisas, não orando mais, não buscando mais, isso entristece a Deus. Mas a Bíblia diz: mais a alegria do Senhor é ver a sua força, e nós precisamos buscar de Deus essa força. Diga amém, pessoal? Agora aqui no livro de Lucas, eu vou falar para você, como eu disse, tem dois tipos de alegria que a Bíblia ela fala. Uma é uma alegria que é a qualidade do Espírito, mas a outra alegria é uma alegria também que vem de Deus, mas ela não é relacionada à alegria do fruto do Espírito. Então vamos falar dessa primeira alegria. Vamos para Lucas capítulo 1, versículo de número 7. Aí não tem problema, pode colocar na linguagem de hoje, tá? Lucas 1, versículo de número 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. E eu peço a Deus que depois da palavra de hoje, você saia daqui feliz em nome de Jesus, amém? Com a certeza, aquela alegria no seu coração, a alegria que Deus está te ouvindo, a alegria da resposta de Deus. Tem até um ditado aí afora que o pessoal diz assim, né? A alegria de pobre dura pouco. Já viu gente dizendo isso?
porque a alegria não sei do que, de quem não sei o que, dura pouco. Não, a alegria que vem de Deus é duradoura. Não é igual a alegria, vamos dizer assim, passageira, igual a luta do Popó com o Bambam. Meu Deus do céu, gente, foi mais rápido que fazer um miojo. A luta, quando começou a luta, eu vou fazer um miojo. Quando acabou a luta, não deu nem tempo de fazer um miojo, tão rápido que foi. Mas essa alegria, meu irmão, não é uma alegria passageira, não, é uma alegria que dura em nome de Jesus. Olha o que diz a Bíblia, ó. Lucas 1,5 diz: quando Herodes era rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo do sacerdote de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. 6. Este casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Então olha aqui para mim, ó, só para nós entendermos. Estamos falando de um casal que serviam a Deus, que obedeciam a palavra, que procuravam andar corretamente diante do Senhor. Na corrigida, na versão corrigida, a Bíblia até diz que eles andavam irrepreensivelmente diante do Senhor, obedecendo toda a lei, obedecendo toda a palavra. Não é diferente de nós, não tem nenhuma diferença de nós. Como eles, nós também servimos a Deus, procuramos fazer tudo o que é correto diante do Senhor, obedecendo toda a sua lei, toda a sua palavra. Nós não praticamos a iniquidade, porque nós conhecemos a palavra, não queremos ferir a palavra, não queremos ferir a Deus, então nós andamos dessa forma, corretamente diante de Deus, como todo cristão tem que andar. Diga amém, pessoal? Eu sempre falo, não queira nenhuma medalhinha, não queira nenhum parabéns, por você andar na presença de Deus. Esse é um papel que todo cristão tem que exercer. Todo cristão tem que exercer esse papel. Sou de Deus? Sou. Então todo aquele que é de Deus deve andar justo perante o Senhor, deve andar corretamente diante de Deus, obedecendo as suas leis, os seus preceitos, obedecendo a sua palavra. Até aqui entendeu? Sim ou não? Essa era a vida deste casal, um casal que servia a Deus. Mas diz assim, versículo 7, mas não tinha o quê? Filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Olha, isso aqui acontece muitas vezes, ó. Por mais que às vezes nós servimos a Deus, por mais que nós somos irrepreensivelmente diante do Senhor, andamos na sua lei, no seu preceito, nos seus mandamentos, pode ser que falte alguma coisa. Pode ser. Talvez você diz, pastor, eu sou de Deus, mas está faltando alegria. Eu sou de Deus, mas está faltando paz. Eu sou de Deus, mas está faltando dinheiro. Eu sou de Deus, eu ando corretamente do Senhor, mas está faltando união na minha família. Pode ser que em alguma área da sua vida esteja faltando alguma coisa. Pastor, e se estiver faltando, isso é algum pecado? Não. Se você ler o Salmos 34, a Bíblia fala que os filhos dos leões necessitam e padecem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm o quê? Falta. Isso quer dizer, Deus pode suprir aqui que está faltando, sim ou não? Claro que pode. Agora preste atenção numa coisa. Aqui a Bíblia está falando que esse casal não tinha filhos. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe sabe. Meus irmãos, muito feliz ter filhos ou não é? É uma alegria muito grande para nós que somos pais, ter filhos, sim ou não? Claro que é. O filho pode dar trabalho, o filho pode ser, vamos dizer assim, dar aquela dor de cabeça, mas é um filho, é o seu filho e você tem alegria por ele, você tem orgulho. Só que a Bíblia está dizendo aqui que eles não tinham filhos. E no que eles iam se alegrar? Se a alegria na época, principalmente na época, a alegria de um casal era ter filhos. Até porque quando você chegava em qualquer lugar e o casal dizia assim, ó, nós não temos filhos, a Bíblia diz assim, a tradição era, eles não tinham respeito, eles não eram honrados pelo fato de não ter filhos. Por isso que na geração antiga, lá no passado, quanto mais filhos eles tinham, mais honrado a família era. Quantos filhos tem? Tem 15 filhos, tem 10 filhos. Rapaz, que família abençoada, hein? Se chegasse e falar, quantos filhos você tem? Ah, tenho um. Não é muita coisa, mas já tem alguma coisa, né? Por isso que a Ana, ela chorava perante o Senhor. Porque a Ana, ela produzir filhos, lá em 1 Samuel capítulo 1, ela queria ter filhos com o seu marido, mas ela não podia porque ela era estéril. E a tristeza do coração de Ana, não era nem só porque ela não podia gerar filhos, mas pelo fato que a família não era honrada. Ela era, vamos dizer assim, ó, um símbolo de vergonha. Ah, você não pode dar filho para o seu marido? Que vergonha.
Olha, você não pode gerar filho, você não pode dar um filho para o teu marido. Que vergonha, ela era símbolo de vergonha. Por isso que ela chorava amargamente diante de Deus, e ela não aceitava aquilo, porque filho representava alegria, honra, representava a bênção do Senhor dentro de casa, amém? E a Bíblia diz aqui que eles não tinham o quê? Filhos. Mas olha o que diz aqui, ó, eles não tinham filhos, ela era estéril, eles ambos eram velhos. Diz assim, ó, um certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho que? Diário. Na corrigida, põe para mim, Gustavo, por favor, na corrigida, esse versículo diz assim, ó, aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque mesmo que eles não tinham filhos, eles não deixaram de fazer o que era para eles fazerem. O Zacarias, como sacerdote, como representante do povo de Deus, ele não deixou de exercer a sua função, a sua missão. E eu falo que nas nossas vidas, às vezes nós buscamos a Deus só por aquilo que nós precisamos, até o momento de Deus nos dar. Não, mas o fato é, ainda que eu não tenha, vou continuar servindo a Deus do mesmo jeito. Ainda que eu não consegui, ainda que eu não alcancei, ainda que não aconteceu o que eu queria que acontecesse, eu preciso continuar servindo a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, eu vou ter que continuar exercendo a minha função. Eu falo que nada pode impedir, nada pode atrapalhar você de servir a Deus. Nós somos chamados para servir a Deus, guarde isso no seu coração. Para que nós somos chamados? Para servir a Deus, para servir ao Senhor. E se eu só servir a Deus, meus irmãos, porque eu tenho alguma coisa, isso não é servir a Deus. Aí eu sirvo a Deus, mas assim, se eu servir a Deus, Deus tem que me dar alguma coisa. Eu não posso servir a Deus em troca de alguma coisa. Até porque eu sempre falo o seguinte, nós precisamos muitas coisas de Deus, mas tudo que Deus tinha a fazer, Ele já fez, dando o seu Filho Jesus Cristo na cruz por nós, amém? Mas como Ele é misericordioso, Ele ainda acaba fazendo aquilo que nós necessitamos. Mas Ele já fez o maior ato de amor que existe, que é entregar o seu Filho. Aí a pessoa vem e diz assim, se Deus me abençoar, eu sirvo a Ele. Se Deus Ele abrir as portas, eu venho para a igreja. Não, mas essa não é a condição. A Bíblia diz que mesmo Zacarias não tendo filhos, ele não deixou de exercer o seu sacerdócio. Ele não deixou. Eu falei que essa semana agora, de uns 15 dias para cá, eu passei uma luta muito grande. Não vou entrar em detalhes, só para você entender. Eu passei uma luta muito grande. Não foi nem igreja, nada. Pessoal, uma luta muito grande. Eu perdi noites de sono, paz, eu fiquei atribulado mesmo. Um problema que surgiu, que se levantou. Mas eu falo o seguinte para você: mesmo passando por toda essa luta, eu não deixei de pregar a palavra de Deus. Eu estava aqui exercendo o meu ministério. Eu podia muito bem chegar para o pessoal aqui, os obreiros que me ajudam, e falar: gente, faz o culto aí para mim que eu não estou bem. Pessoal, faz as reuniões. Eles vão fazer os cultos, eu sei que eles vão fazer a reunião, mas é aquilo, se eu ter ou não, quer dizer, eu só sirvo a Deus se eu tiver? Quer dizer, eu só prego se tudo estiver bem? Eu só vou exercer o meu ministério, só vou exercer a minha função quando tudo estiver ok? Não, isso não é servir a Deus. Zacarias, mesmo não tendo filhos, ele exercia o seu sacerdócio no templo do Senhor. Diga amém, Jesus. Sabe qual é o problema de muitas pessoas hoje? Que elas colocam a alegria dela nas coisas. Esse é o problema de muitos cristãos. A alegria dela está condicionada a ter alguma coisa. Esses dias atrás, eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor, pastor Lacido, que é o nosso pastor lá do Piauí, e ele colocou uma coisa na internet que é verdade. Ele falou: muitas pessoas, elas colocam a alegria dela em cima de coisas. É aquele tipo de pessoa que é mais ou menos assim, ó: se eu tivesse dinheiro eu seria feliz. Se eu tivesse um carro, eu seria feliz. Se eu tivesse sendo promovido, se eu fosse promovido, eu estaria mais feliz. Quer dizer, a alegria dela está condicionada àquilo que ela quer, àquilo que ela se apoia. E não é uma alegria total. Por quê? Porque se você der o que essa pessoa ela quer, você vai ver que ainda ela vai ficar infeliz. É ou não é verdade? Tem gente que fala assim: se eu tivesse dinheiro, eu seria feliz. Dá dinheiro para ela para você ver. Ela pode ter todo o dinheiro, ela vai continuar infeliz do mesmo jeito. Porque a alegria, ela não está naquilo que a gente quer, naquilo que a gente precisa.
A nossa alegria, ela vem do Senhor. Diga amém, Jesus. A nossa alegria, tem que ser apoiada em Deus e não nas coisas. Mas quando a pessoa ela é feliz, que a alegria que vem de Deus, ela tendo ou não tendo, ela vai continuar feliz do mesmo jeito. E essa alegria vai fazer com que ela alcance aquilo que ela precisa. E quando ela alcançar aquilo que ela precisa, ela conseguiu. Olha a alegria quando ela muda. Quando a pessoa ela tem a alegria de Deus, ela vai lá e consegue o dinheiro. Poxa, conseguiu o dinheiro. Mas a alegria faz ela desejar mais e não, agora eu vou conseguir mais ainda. Quer dizer, uma pessoa assim, uma pessoa que é uma pessoa infeliz, que a alegria dela está baseada nas coisas, ela diz, eu queria tanto um carro. Ela vai lá, meus irmãos, e diz assim, se eu tiver um carro eu sou feliz. Ela compra o carro, aí quando ela consegue o carro, ela fala assim, mas eu não queria dessa cor, queria de outra cor. Fala, mas você não está feliz, você não queria isso? Você não falou que a sua alegria estava nisso? Mas não é. O sacerdócio dele estava, meus irmãos, ali sendo colocado em prática. Meu exercício, eu tenho que praticar, mesmo não tendo filhos. Mas olha o que aconteceu, versículo 9 diz assim, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Tem gente que diz assim, pastor, eu devo acreditar em sorte? Sorte existe? A única sorte que existe, ela é resumida em 4 letras, Deus. A nossa sorte é Deus. Não é o trevo de 4 folhas, é 4 folhas que tem? Um trevo, sei lá, trevo de 4 folhas, sei lá, né? Trevo não sei de quantas folhas, sei lá, o rabo do coelho que fica atrás da porta. Esse negócio não é sorte não, mano. A nossa sorte é Deus. E a Bíblia diz aqui que coube-lhe em sorte. Sabe o que é sorte? Eu procurei no dicionário a palavra sorte, e sorte quer dizer o seguinte, olha o que diz, sorte é a força que determina tudo o que acontece. Então, novamente, o que é sorte? É a força que determina tudo o que acontece. E qual é a força que determina tudo o que acontece? Deus. Porque todas as coisas só acontecem se Deus permitir acontecer. Nada acontece por acaso. A pessoa diz assim, pastor, eu estudei, eu me esforcei e eu consegui. Eu não vou tirar o seu mérito. Eu não vou tirar aqui a sua ousadia. Se você estudou, se você se aplicou, se você se empenhou, glória a Deus. Só que eu falo o seguinte, se Deus quiser que aconteça, vai acontecer. Agora, você pode fazer tudo isso e também pode não conseguir, porque pode ser que não seja uma coisa que Deus quer para você. A sorte é uma coisa assim, que determina, se Deus quer, se Deus quiser, vai funcionar. Se Deus quiser me colocar naquela empresa e fazer de mim um cabeça lá dentro, quiser fazer de mim um maioral, Ele vai fazer isso. Aí alguém pode dizer assim, rapaz, mas que sorte que você tem, hein? Minha sorte é Deus. Porque Deus queria que eu tivesse aqui, Deus queria que eu crescesse aqui, Deus queria que eu fosse essa bênção. Então a sorte, ela é Deus, diga amém, pessoal? Então não acredita em outra sorte a não ser Deus. Então coube-lhe em sorte, caiu sobre ele essa responsabilidade de oferecer o incenso naquele dia. Quando ele estava oferecendo o incenso, vem o versículo 10, toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Diz mais, mas o anjo disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi o que, igreja? Ouvida. Olha aqui para mim, eu acredito que não há sensação melhor do que você receber uma palavra de Deus e ouvir da parte de Deus assim, Deus está ouvindo a sua oração. Não tem uma sensação gostosa? Poxa, Deus está ouvindo a minha oração. E aqui, assim como o anjo falou para Zacarias, eu, como anjo da igreja, eu digo para você, Deus está ouvindo a sua oração. Eu vou falar de novo, como anjo da igreja, como representante de Deus aqui nessa terra, eu digo, Deus está ouvindo a sua oração. Amém? Deus está ouvindo a sua oração. Pastor, eu não sei nem o que é orar mais, pastor, eu só consigo chorar. Falo o que eu falei aqui domingo passado, que muitas das vezes as nossas lágrimas é a oração mais sincera que existe. Eu falei para vocês, domingo passado, um pouco antes do horário desse culto, eu dobrei meu joelho aqui nesse altar aqui, e eu comecei a falar com Deus, de tão atribulado que eu estava. Deus, eu preciso resolver esse problema. E eu comecei a orar, só que quando eu comecei a orar,
Aí eu entrei numa crise de choro, vamos dizer assim, que eu não conseguia de jeito nenhum falar com Deus. Eu chorava, e as lágrimas caíam sobre o altar, e eu chorava, e eu aqui de joelho, e eu soluçava, igual uma criança, meus irmãos, que parece estar com fome, e eu chorava diante de Deus. Mas essa oração, eu creio que é a oração mais sincera que existe diante do Senhor, porque Deus enxuga, diz a Bíblia em Apocalipse, que Deus enxuga todas as lágrimas dos nossos olhos. E naquele momento eu senti uma paz no coração, terminei a oração, agradeci a Deus, entrei para o escritório, e entrei depois aqui para o culto, né? E você fala assim: pastor, resolveu? Eu falo para você, meu irmão, resolveu. Esse problema que há mais de 15 dias estava me atormentando, essa semana foi resolvido em nome de Jesus. A vitória veio. Mas eu falo, se a gente não tiver uma vida com Deus, se a gente não tiver uma vida com o Senhor, como é que a vitória de Deus vai chegar? Eu não deixei de exercer o meu ministério, eu não deixei de servir a Deus. Por mais que nós não temos às vezes motivos, a gente tem que continuar servindo a Deus. Aí estava lá o Zacarias oferecendo incenso, fazendo o seu trabalho. De repente aparece o anjo ali do lado dele e diz assim: olha, Deus me enviou aqui para dizer que a sua oração foi ouvida. E diz, continuando, diz: a sua oração foi ouvida. Não, deixa lá. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome do quê? De João. Ele falou assim: olha, Deus está ouvindo a sua oração. Lembra que eles não tinham o que mesmo? Filhos, mas agora eles vão ter. A resposta de Deus foi: ó, vocês vão ter filhos. Aí diz o versículo seguinte, diz assim, ó: e terás prazer, e o que, igreja? Alegria. Diga alegria. Então o anjo disse para eles assim, ó: Deus vai abençoar vocês, vocês terão filhos, e neste filhos vocês terão prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Então aqui vem a primeira alegria, meus irmãos. Só que essa alegria, ela não é a alegria que é do fruto do Espírito. Mas pastor, é uma alegria que vem de Deus. Sim, é uma alegria que vem do Senhor. Mas lembre que essa alegria, ela está condicionada a um resultado de um milagre. Quando você recebe um milagre, todos aqui um dia já recebeu um milagre. Todas as vezes que você recebe o milagre, não tem como você se entristecer pelo milagre. É certo que a alegria vai tomar conta do seu coração. Quando você diz: pastor, saiu o resultado do exame, e aí? Não deu nada. Olha a alegria. Pastor, eu fui lá no médico, o médico pegou, fez toda a bateria de exames, chegou lá, ele foi ver lá e falou para mim que eu não tenho nada, que eu estou livre, que eu não tenho nenhuma doença. Ué, você vai ficar triste, vai sair: poxa vida, eu estou são. Não, você vai ser feliz, glória a Deus, eu estou feliz da vida. Essa semana passada, se eu não me engano, uns 15 dias atrás, uma irmã daqui da igreja, ela mandou para mim uma mensagem, ela pediu oração: pastor, eu vou fazer uns exames e tudo mais, o médico está suspeitando que é câncer, que isso e aquilo outro. Eu falei: está amarrado, vamos orar. Oramos, determinamos a cura, e o médico tinha falado: ó, é 90% de chance de ser câncer, falou para ela. E ela foi na fé, oramos em nome de Jesus. Depois ela mandou para mim uma mensagem, mas dando glória a Deus: pastor, glória a Deus, pastor, aleluia. Foi o que aconteceu? Pastor, eu fui no médico, o médico disse que eu não tenho nada. Ela falou: pastor, não é câncer, não é nada, pastor, é só um probleminha que com o tratamento que eu vou fazer aqui, que o médico passou, pastor, vai resolver, mas não é nada, pastor, é uma coisa assim que o médico até falou que dependendo da situação, nem precisa tomar os remédios, é só fazer algumas coisas assim e pronto, acabou. Falei: glória a Deus. Mas você tinha que ver a alegria que ela colocou lá, meus irmãos, porque ela recebeu uma bênção. Mas eu falo assim, ó, a alegria toma conta do nosso coração. Eu não vou dizer para você que quando nós não recebemos uma bênção, nós não ficamos felizes. Se alguém chegar para você e falar assim, ó, eu estou dando para você como presente 10 mil reais, você vai ficar triste? Vai ser ficar, dá para mim então, que vai me alegrar e muito. Se alguém chegar e falar, olha, toma aqui 10 mil para você, eu vou ficar feliz. Hoje pela manhã, o irmão, acabei o culto, o irmão veio aqui: pastor, estou dando um dinheiro para o senhor, comprar um frango para o senhor, desse jeito, diante de Deus. Ele falou: pastor, isso aqui é para o senhor, não é oferta para a igreja, esse aqui é do senhor. Eu falei: amém, glória a Deus. Ele falou: isso aqui é para o senhor comprar o frango hoje do almoço. Eu falei: glória a Deus, acho que o dinheiro está até aqui agora, eu nem sei, ó, está aqui, ó, é 50. Estou falando diante de Deus, eu não tinha visto, irmão, diante do Espírito Santo de Deus. Ele me deu meio que escondido assim, coloquei no bolso, falei: amém, irmão, está aqui, ó. Agora que eu lembrei do caso, que eu coloquei a mão aqui no bolso aqui, eu vi aqui, e o chiclete que a Graça me deu aqui.
50, aí tem que tirar o dízimo agora, né? Tem ou não tem? Tem que tirar o dízimo. Aí tem gente que não tira não, mas tem que tirar o dízimo. Então me deu 45 conto, irmão. Aí você fala, você ficou triste, né, pastor? Foi aqui hoje, o almoço já estava pronto, já em casa. Eu falei para a Kelly, mas Kelly, pode ter certeza, eu vou comprar outra coisa que precisa. Aí a Kelly já falou assim, aí tem que comprar fralda para o Daniel. Eu falei, devia ter comprado frango. Devia ter comprado frango, tá? Ela falou, já dá para comprar a fralda para o Daniel. Mas eu falo assim, você recebe, é automático, você vai ficar feliz. Só que por que não é alegria, pastor, do fruto do Espírito? Porque, como eu falei, essa alegria está condicionada a alguma coisa que você tem, alguma coisa que você ganhou. Não é pecado você ter, não é pecado você ganhar, não é pecado você adquirir. E claro que você tem que se alegrar, e sim, pastor, eu tenho que me alegrar quando vier a vitória. Você tem que se alegrar. A Bíblia não diz que quando aquela mulher que tinha 10 talentos, ela perdeu um. A Bíblia diz que ela guardou os 9, varreu a casa até achar o talento que estava faltando. Na hora que ela achou, o que ela fez? Ela fez uma festa. A Bíblia diz que ela chamou as amigas, chamou os vizinhos, chamou as pessoas para que elas viessem na sua festa, para se alegrar com ela, porque ela tinha perdido aquele talento e achou. Então, a alegria dela não é a alegria do fruto do Espírito, mas é uma alegria que está, meus irmãos, naquilo que nós temos. Aí por isso que eu falo para você, não se apoie nessa alegria, porque assim, se você se apoiar nessa alegria, se eu tiver, eu vou ser feliz. Aí você não consegue, aí você fica chateado. É aquela pessoa assim, se eu passar nessa prova, que glória a Deus, vai ser uma benção. Mas se você colocar a sua alegria nisso, e você não conseguir passar na prova, você vai se frustrar. Se você falar assim, eu vou no médico, se o médico falar que eu estou curada, aí eu vou ser feliz. Aí o médico diz, você tem um problema sério. E aí? Aí o que era para ser alegria, vai se tornar na sua vida o quê? Uma tristeza. Então não coloque a sua alegria em cima de coisas. Eu falei pela manhã que eu conheço pessoas, eu já vi também muita gente que tem muitas coisas, tem casa, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo outro, mas não tem alegria. Eu falei no ano passado, fizeram uma reportagem com aquele cantor sertanejo, Eduardo Costa, um grande cantor, um vozeirão, um homem que tem uma voz muito abençoada mesmo. E ele fez uma entrevista, e nessa entrevista, ele estava num dos seus sítios, vamos dizer assim, com cabeça de gado e cavalo, e isso e aquilo outro, aquele casão lá naquele sítio. E aí o repórter falou o seguinte, e aí, como é que você está? O que falta você conquistar? E ele falou para o repórter, olha, eu já comprei todos os carros dos meus sonhos, eu já comprei a casa dos meus sonhos, estou nesse sítio que foi um grande desejo do meu coração, e não sei o que mais, olha, eu tenho dinheiro para dar com pau, como ele falou, tenho muito dinheiro, e o repórter falou, então não te falta nada? Sabe qual foi a resposta dele? Eu falo diante de Deus, isso foi uma entrevista que passou na Record. A resposta dele foi o seguinte, ele falou, olha, eu tenho tudo isso. Ele falou, mas ainda falta uma coisa. Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou o seguinte, falta alegria, eu não tenho alegria. Eu falei, eu tenho dinheiro, eu tenho mansões, eu tenho casas, carros, eu realizei todos os meus sonhos. Mas ele disse o seguinte, mas não tenho alegria. É aquela pessoa que diz assim, tudo que ela faz, ela pode fazer um monte de coisa. Ela pode, vou fazer uma viagem para Disney, vai. Ela vai, vê o Mickey, vê o Pato Donald, vê tudo. Mas quando ela volta triste. Aí você fala, rapaz, mas você acabou de vir da Disney, você acabou de vir dos Estados Unidos. Mas por quê? Porque lá, a alegria dela foi momentânea, foi passageira, foi na hora se alegrou, na hora ela fez aquela festa, na hora foi uma alegria imensa. Mas na hora que passa tudo isso, e depois que passa todas essas coisas, e eu digo para você, meu irmão, a alegria, ela não se compra, não dá para comprar alegria. Se você falar, pastor, aonde que eu adquiro a alegria? Não tem. É como eu falei para você, se você receber uma bênção, você vai ser alegre, normal. Mas estou falando assim, de você ter uma alegria que é duradoura, uma alegria que vai ser eterna. Essa alegria só Deus pode dar. Diga amém, Jesus. Mas não confunda as coisas. Pastor, quer dizer então que essa alegria eu não posso ter? Você pode ter, você deve ter essa alegria. Lembre-se, essa alegria é resultado de milagres. Você não quer milagre? Sim ou não? E Deus quer fazer esse milagre na sua vida. Assim como ele falou para Zacarias, Zacarias, não tenha medo, Deus ouviu a sua oração,
Você será pai, Isabel será mãe, vocês terão um filho, e através desse filho vocês terão muito prazer e alegria. O próprio anjo de Deus falou: vocês vão ter alegria. Essa bênção vai trazer para vocês essa alegria. Diga amém, Jesus. Mas lembre-se, não coloque a sua emoção, toda a sua esperança em cima de uma coisa. Lembre-se, a sua alegria tem que estar em Deus. Amém? Agora vem a segunda alegria. Qual que é a segunda alegria, pastor? Aí sim, a segunda alegria é um resultado de uma vida com Deus. A primeira alegria é resultado de um milagre, resultado de uma bênção, resultado de algo conquistado. A segunda alegria, que aí sim é a alegria do fruto do Espírito, é uma alegria, meus irmãos, que é um resultado de uma vida com Deus. Quando nós temos uma vida com Deus, quando nós temos uma vida com o Senhor, e eu falo uma vida com Deus, é você buscar a Deus, é você estar sempre na presença dEle, é você sempre buscar do Senhor essa alegria, é uma vida que você tem com Deus. Esta vida vai gerar dentro de você uma alegria de Deus, e essa alegria é aquilo que eu falei, você tendo ou não tendo, você vai continuar feliz do mesmo jeito, você conseguindo ou não conseguindo, você vai continuar servindo a Deus do mesmo jeito, porque o que define você, não é o que você tem, o que define você, é o que você é diante de Deus. Pastor, eu sou um homem de Deus, eu busco a Deus. No livro de Marcos, o Evangelho de Marcos 10, versículo 46, conta a história de um homem que, se eu não me engano, essa semana eu até comentei dele aqui, do Bartimeu. Mas olha só a situação aqui, ó. Diz assim, ó: depois foram para Jericó, e saindo ele que era Jesus, de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, fazendo o quê? Mendigando. Eu falei essa semana, que olha a situação deste homem. Esse homem, ele chegou no mais profundo poço, no fundo de um poço da vida, que um ser humano pode chegar. Esse homem, ele era cego, vivia à beira do caminho, e fazendo o que, igreja? Mendigando. Eu falo que você pode até estar passando por um momento difícil, mas não se compara com a luta que esse homem estava passando. Você está cego? Não, pastor. Você está na beira do caminho, jogado na rua? Não, pastor, Deus me livre. Você está mendigando? Não, pastor, não cheguei a esse ponto. Então você não chega, o problema que enfrentamos não chega aos pés do que Bartimeu estava passando. Então esse homem, eu falo que ele chegou no mais profundo fundo do poço da vida. Só que a Bíblia fala no versículo seguinte, que quando ele ouviu que Jesus estava passando, o que ele fez? Ele clamou por Jesus, ele clamou pelo Senhor, mesmo ele estando na situação que ele estava. Repito aquilo que eu falei para vocês, semana passada, 2 semanas atrás, estressado, acordando de madrugada, preocupado, perdendo noite de sono, de tanto que essa luta estava me preocupando, de tanto que essa batalha, ela estava me afligindo. Mas eu falei, não, Deus, eu vou continuar servindo. E aí eu comecei a buscar a Deus, minha esposa também começou a buscar o Senhor, e eu vinha para a igreja. A oração que eu fiz aqui no altar não foi só domingo passado, todos os dias eu estava vindo para a igreja, e todos os dias eu subia para esse altar. Mesmo no dia que não tinha culto, eu vinha para a igreja, almoçava, aí minha esposa, vou levar as crianças na escola. Eu falei, tá bom. Quando ela chegava, eu estava aqui no altar orando. A Fátima está aqui de prova, né, Fátima? Fátima está aqui de prova, porque também ela entrava na oração também. O Adriano também, quando estava aqui, entrava na oração. Eu comecei a entrar em oração a Deus. Por quê? Porque o resultado da alegria que eu preciso, ela é um resultado de uma vida com Deus. Se eu não tivesse esse particular com Deus, se eu não tiver nesse momento com Deus, como é que a alegria do Senhor vai chegar? Então a gente tem que dobrar o joelho. Bartimeu não ficou reclamando da vida, é difícil, se Deus pudesse me ajudar, se Jesus tivesse piedade de mim, se Ele tivesse misericórdia de mim. Não, a Bíblia fala que quando ele ouviu que era Jesus, ele não pensou 2 vezes, eu vou clamar a Jesus, eu vou gritar por Jesus. Se Ele vai me responder ou não, eu não sei. Se Ele vai me dar aquilo que eu preciso, eu não sei, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso buscar a Deus. E foi quando ele gritou, chamou pelo nome de Jesus. A princípio Jesus, não sei se Jesus ouviu, mas ele deixou
para ver até onde ele ia, ou se Jesus realmente não ouviu, mas a multidão que estava ali ao redor, fica quieto, rapaz, fica quieto, cala a boca, ninguém vai te ouvir, deu uma repreensão no homem, mas isso não parou Bartimeu. Diz a Bíblia que ele clamou e clamou mais alto, clamou mais ainda, e fez com que esse clamor chamasse a atenção de Jesus. Jesus parou e disse assim: quem é que me chama? Ah, é um ceguinho ali, então manda, chama ele aqui. Chamaram e disseram: cego, Bartimeu, Jesus está te chamando, vai lá, corre lá que ele está te chamando. Bartimeu foi. Quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus perguntou assim: o que você quer que eu faça? E ele falou: eu quero enxergar, eu quero ter vista. A resposta de Jesus, olhou para ele e falou o seguinte: então vai, a tua fé fez o quê? Ela te salvou, tua fé te salvou. Falou: vai em paz. E diz a Bíblia que naquele instante os olhos se abriram, ele começou a enxergar, e ele já andava com Jesus, pelo caminho, e não à beira do caminho, andava com Jesus pelo caminho. Aí eu digo para você, esse homem ficou feliz, sim ou não? Mas essa alegria ele recebeu vamos dizer assim, um resultado de uma vida que ele teve com Jesus, que ele clamou a Jesus, ele foi até Jesus, e diz a Bíblia que ele recebeu de Jesus essa alegria, encheu ele de alegria, mudou a vida deste homem. E eu falo para você, Jesus pode mudar a sua também, em nome de Jesus. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei o que você tem passado, digo para você que talvez aquilo que eu passei você também esteja passando. Esses dias eu atendi um caso de uma irmã aqui da igreja, que ela pediu muito a minha oração, por um caso que aconteceu na família dela. Falou: pastor, eu estou desesperado, eu entendo, mas vamos orar para Deus dar a vitória, para Deus dar a vitória. Se a gente não tiver esse momento com Deus, para Deus nos dar a vitória, a gente vai ficar esperando: pastor, eu vou esperar, Deus vai me dar, Deus vai me dar. O problema da pessoa ficar só esperando aqui nessa terra Deus dar alguma coisa, também é errado. Sabia disso? A pessoa fica assim: não, quem sabe um dia que Deus me abençoe aqui nessa terra. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 19, olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios 15, 19. A pessoa que fica assim esperando: não, eu só espero aqui nessa terra o melhor de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 19. Diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O apóstolo Paulo falou: se você espera só ter alegria aqui, só ter as coisas de Jesus aqui, você é o mais miserável de todos. Algumas traduções dizem: você é o mais infeliz de todos. Porque, como eu falei, se Deus me der aqui, amém, mas lembre-se, a minha alegria não pode ser baseada só no que eu tenho aqui. A minha alegria tem que ser o céu. Diga amém, Jesus. A minha alegria tem que ser o Senhor. Se eu tiver, claro, eu vou ficar feliz. Mas se eu não tiver, pastor, a minha alegria não está naquilo que eu tenho ou deixo de ter. A minha alegria está no Senhor. Eu posso não ter aqui, mas vai chegar o dia que lá na glória de Deus, Deus vai me dar tudo que eu preciso. Eu não vou ter mais dor, não vou ter mais luta, só vitória e alegria o tempo todo. Mas a Bíblia fala: mas o homem que espera só nesta vida alguma coisa, receber alguma coisa só aqui, ele é o mais miserável de todos. Então, ainda que você não tenha motivos para se alegrar, lembra que nós cantamos aqui, a primeira canção, o louvor que nós cantamos aqui, é o que diz lá o livro de Abacuque. Você pode abrir a sua Bíblia lá? Abacuque capítulo 3, versículo 17. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Na linguagem de hoje, ela diz assim, Abacuque capítulo 3, versículo 17. Olha o que diz, Abacuque 3,17 diz assim: ainda que as figueiras não produzam frutas. Já é uma coisa assim, porque se você planta, o que você quer? Colher. A Bíblia fala, então, ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, e ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, e ainda que não haja mais ovelha nos campos, e nem gado nos currais. Aí na corrigida agora, o versículo seguinte diz assim, o versículo 18 agora, na corrigida diz assim, diz, todavia eu me alegrarei aonde? No Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação.
Então o profeta Abacuque está dizendo assim, ó, ainda que você não tenha nada, ainda que você não tenha dinheiro, ainda que você esteja endividado, ainda que você esteja passando pelo pior momento da sua vida, ainda que as portas se fecharam, ainda que aquele negócio, aquele acordo não se fechou, ainda que você não assinou aquele documento, ainda que a aposentadoria não veio, ainda que nada dê certo, o versículo seguinte diz: todavia eu me alegrarei em quem? No Senhor. A minha alegria não está naquilo que está faltando, ou naquilo que eu preciso, a minha alegria está no Senhor. E se a minha alegria estiver no Senhor, aquilo que falta, Deus Ele dá. Diga amém. Hoje pela manhã, uma irmã, a irmã Maria, ela contou para mim um testemunho. Ela falou: pastor, quarta-feira nós começamos a campanha aqui da família, e o senhor passou aquele envelope para a gente entregar no final da campanha. Ela falou: eu peguei esse envelope e coloquei junto com os documentos da aposentadoria. E ela fez um pedido a Deus. Ela falou: Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para me abençoar. Ela falou: Deus, eu vou tirar essa oferta do final da campanha. Ela falou: eu vou tirar da minha aposentadoria. Mas ela não estava aposentada. Ela colocou o envelope lá. Falou: pastor, quando foi quarta-feira ela veio. Quando foi acho que quinta ou sexta-feira, a advogada ligou para ela, dizendo o seguinte: Maria, tem uma boa notícia, sua aposentadoria já saiu. Ela falou: como assim? Ela falou: já saiu. Ela falou: não vou dizer para você que você vai receber todo o salário. Ela falou: mas talvez você vai receber uma parte, e já o mês que vem você já começa a receber normalmente. Ela veio contar toda feliz. Essa alegria que ela contou o testemunho, é a primeira alegria que nós aprendemos aqui. É uma alegria que é um resultado de um milagre. Diga amém? Mas assim, mesmo assim, aí só que ela tinha a segunda alegria, que é do fruto do Espírito. Porque mesmo ela não sendo ainda aposentada, ela não deixou de servir a Deus. Ela pegava os seus envelopes, ela cumpria os seus compromissos, ela falava: de alguma forma Deus vai me abençoar. Então quando ela conseguia essa bênção, era um resultado de uma vida com Deus. Quando nós temos essa vida com Deus, Deus Ele vai te encher de alegria. Diga amém, Jesus. E eu oro a Deus e peço, em nome de Jesus, eu falo diante de Deus, eu peço e oro, que Deus Ele te encha dessa alegria em nome de Jesus. Se na tua vida está faltando essa alegria, de alguma forma, pastor, como eu falei no início, acabou a alegria, não tenho alegria mais, não sei mais o que é ser feliz, eu sou uma pessoa muito decepcionada, sou uma pessoa muito triste, eu ando chorando pelos cantos, isso vai mudar a partir de hoje. Mas essa alegria, Deus Ele só vai te dar, não é a partir do momento que você falar: se Deus me der tal coisa, eu vou ser feliz. Se Deus me der tal coisa, aí sim eu vou servir a Ele. Aí eu falei uma coisa de manhã, também que é uma coisa interessante. Tem pessoas que é mais ou menos assim, ela chega na igreja, toda acabada, destruída. Eu conheço pessoas assim. Um exemplo: a pessoa chega na igreja desempregada. Aí o que ela faz? Ela vai buscar Deus. Deus, abre as portas, Deus me abençoa, porque se o Senhor me abençoar, isso vai ser uma benção muito grande, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, beleza, tal. Aí Deus vai lá e Ele abre as portas, porque Deus, se você pedir, Ele dá. Mateus capítulo 7, versículo 7, quem pede, recebe. Aí a pessoa pede e recebe, Deus dá. Aí sabe o que muitos fazem? Depois que ela recebe aquilo que ela pediu, aí ela deixa de buscar a Deus. Ela deixa de buscar. Aí ela começa a dizer assim: rapaz, sabe por que eu não estou indo para a igreja? Estou trabalhando muito, eu estou trabalhando demais, tem muita coisa para fazer, não dá tempo para ir para a igreja. Esses dias eu falei com um cidadão aqui na igreja, falei: irmão, você está deixando de vir para a igreja só por causa do trabalho. Que trabalho é esse? O pastor, é muito trabalho. Eu falei: cuidado, meu irmão, dor de barriga não dá só uma vez na vida, não. Você está deixando de buscar a verdadeira alegria que está em Deus. Você está buscando de todo o seu coração somente o trabalho, e está esquecendo da sua comunhão que você precisa com Deus. Aí fica 15, 20, sei lá, mais de um mês às vezes, até sem buscar a Deus. Aí não participa da Santa Ceia, não participa do louvor, não tem a palavra de Deus, não faz nada. Aí depois fala assim: Deus vai me abençoar. Não, peraí, a sua alegria está condicionada naquilo que você tem. Você só está assim porque você está trabalhando. Aí se perde o emprego, as portas se fecham, qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Vamos ver se vocês estão bons. Qual é a primeira coisa? Se a porta se fechar, qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Eu vou buscar Deus, não é preciso buscar Deus. Mas a sua alegria tinha que ser essa todos os dias. Deus, eu vou buscar o Senhor. Estou trabalhando, amém, glória a Deus. Não estou, glória a Deus também, vou continuar buscando a Deus. Eu estou desempregado, vou buscar a Deus. Deus abriu a porta, vou continuar buscando a Deus.
Ah, eu estou com o filho perdido, vou buscar a Deus. Meu filho foi resgatado, foi salvo, vou continuar buscando a Deus. Pastor, eu estou endividado, vou buscar a Deus. Pastor, Deus abriu as portas, paguei as dívidas, vou continuar buscando a Deus. Como diz, todavia eu me alegrarei em quem? No Senhor. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra, diga amém.